E o capítulo que nós vamos ver hoje chama-se Limites. Defina os seus. Na verdade, o nome certo do capítulo chama-se ausência de limites. E eu coloquei aqui limites, defina os seus, porque é o resumo do que ele vai pedir aqui para nós. Então, Hamed fala assim, ó, que no exercício da mediunidade, o ato de servir amorosamente é a maior tarefa que nós podemos desenvolver. Então, nós, médios de manifestação, médios de encaminhamento, esse ato que nós fizemos aqui, quando nós estamos servindo amorosamente, é a nossa tarefa número 1. Mas, contudo, entretanto, o que ele vem nos alertar? Em nome do amor, nós não devemos usar essa faculdade medianímica como um meio de tentar consertar o mundo de uma forma precipitada, porque nós estaremos desrespeitando o nível de amadurecimento espiritual em que se encontram as criaturas. Então, para muitos, essa expressão de dedicação ao próximo, porque é o que nós lemos, o que nós vimos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na literatura espírita, essa caridade, fora da caridade não há salvação. Mas assim, essa expressão de dedicação ao próximo, para muitos, tem o significado de ajuda ilimitada, no qual a pessoa se sente necessidade imperiosa de dedicar-se ao socorro dos outros, afirmando para si mesma que essa é uma forma, uma expressão de resgatar a sua parcela de contribuição junto à humanidade. Então, essa dedicação ilimitada é a minha tarefa de me dedicar de uma forma ilimitada, de dar minha contribuição para a humanidade. Então, Hamed diz que, geralmente, a atitude de proteger e auxiliar a todos ansiosamente baseia-se numa relação insana de superproteção. Outros ainda afirmam que estão apenas amparando as pessoas, quando, na verdade, não estão fazendo o amparo, estão impondo sentimentos próprios, gostos próprios, atitudes suas, tendências suas, que não condizem com o grau evolutivo daquelas pessoas às quais estão dizendo amparar. Estão compreendendo bem, porque eu acho que isso é bem claro. Então, resume-se que os médios não devem nutrir esse auxílio, esse amparo, essa ajuda, como obrigação à salvação de almas de sofredores do mundo. Nós não temos essa obrigação de salvar os sofredores do mundo, porque a única pessoa que nós podemos salvar, quem é? Nós mesmos, pois cada um é responsável apenas por si. Eu acho que este capítulo está muito ligado com aquele capítulo que nós estudamos sobre ser bom, o que é ser bom, recordam? Então, ele vem meio que reforçar isso e falar desses limites que nós vamos discutir um pouco mais à frente, mas que nós, médios, então, não temos como obrigação salvar os sofredores do mundo, porque nós temos que primeiro ter a responsabilidade de salvar a nós mesmos. E o indivíduo que é equilibrado, o indivíduo que é amadurecido, ele sabe, antes de tudo, que ele não precisa ficar ao encalço da redenção das pessoas, das almas, ou viver pensando nos outros, muito menos exaltando o sacrifício e o esforço que ele faz para salvar, para amparar, para ajudar as pessoas. Fala, o indivíduo que é equilibrado, o indivíduo que é amadurecido. Então, se nós estamos no encalço do salvamento dos outros, nós estamos buscando a redenção de almas, se nós estamos ali vivendo, pensando exageradamente nos outros, ou então, se nós estamos sempre exaltando o nosso trabalho, o que nós fizemos, o sacrifício, o esforço que a gente faz, nós não podemos nos considerar pessoas equilibradas, muito menos pessoas amadurecidas. Eu gosto muito do termo assim, maturidade espiritual. Então, nós não estaríamos amadurecidos espiritualmente. Porque quando nós exibimos um comportamento de auxílio exagerado, na maioria das vezes, esconde um forte sentimento de inferioridade. Hamed fala, uma sensação íntima de inferioridade. Então, nós não estamos equilibrados, nós não somos ainda maduros espiritualmente o suficiente e jogamos
essas nossas deficiências, nesse cuidado exagerado, nessa obrigação de salvador, de salvamento, de amparo ao outro, para esconder, como se fosse esse camuflar o nosso próprio sentimento de inferioridade. E como fazemos, então, quando pessoas vêm nos solicitar, quando somos requisitados, quando somos demandados pelas pessoas e nós precisamos atuar e precisamos agir. Mas naquele momento nós não podemos ou nós não devemos, seja o nosso tempo é escasso, nosso recurso financeiro é escasso, ou seja, quando nós não podemos ou não queremos dar aquele auxílio, aquele amparo, por N razões. Como que nós vamos agir em relação a isso? Para nós não sentirmos o peso, para nós não nos sentirmos culpados, para que nós não venhamos a nos sentir com remorsos por estarmos impossibilitados. Nós temos razões nossas em que nós não podemos atuar em detrimento do outro, em ajuda, em auxílio do outro. Como que eu vou fazer para não sentir o peso da culpa, do remorso, do arrependimento? E aí eu trago uma frase atribuída a Dom Helder Câmara, uma frase que esteve nas minhas mãos já há muitos anos atrás, sei lá, 15 anos, 20 atrás. E ele fala assim: as pessoas te pesam, não carregue-as nos ombros, leve-as no coração. Ou seja, levar ao ombro, nós temos que levar apenas a nossa cruz, carregar a nossa cruz. Viemos aqui preparados para carregar o nosso peso, o peso das nossas escolhas, o peso do nosso karma, o peso da nossa prova, o peso da nossa expiação. Isso nos pertence. Nossos ombros estão preparados para isso. Mas não viemos com o preparo para carregar os pesos, os karmas, as cruzes das outras pessoas sobre os nossos ombros. Entretanto, não há limite para levá-las nos nossos corações, no nosso coração. Não há limites para levá-las no nosso coração. O nosso coração é passível de abarcar todas as dores do mundo, todos os sofrimentos das pessoas. Todas as pessoas podem ser abarcadas no amor do nosso coração. Não há limite para levar as pessoas dentro do nosso coração. Então, eu posso olhar para você quando você me solicita, quando você me demanda, e dizer a você: eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade para lhe auxiliar. Entretanto, o meu amor continuará o mesmo por você. O meu desejo para que tu estejas bem. Ou seja, eu levarei essa pessoa dentro do meu coração. Mas isso não significa que terei a obrigação de transpor os meus limites se eu não tenho capacidade, carregando-as nos meus ombros. Em relação a bom senso, existe uma outra frase também, que quando nós estamos discutindo sobre o que fazer, o que não fazer, se devemos fazer ou se não devemos fazer, muitas pessoas falam: é o bom senso. É o bom senso, decida pelo bom senso. O fato é que cada pessoa possui o seu próprio bom senso. Eu tenho o meu, você tem o seu. Como que nós vamos saber o que é o limite? O que é até onde devo ir, até onde vou recuar? Então, os limites facilitam o bom senso. Quando nós colocamos os limites, nós vamos facilitar que o outro saiba até onde deve avançar. Então, definir limites são pré-requisitos para demarcar nossas fronteiras energéticas. Se não definirmos essas limitações, o nosso território magnético fica fragilizado. Consequentemente, nosso corpo físico e astral também se fragilizam. O nosso campo emocional, nosso campo mental também ficam fragilizados. Então, Hamed está falando aqui, limites são pré-requisitos para demarcar a nossa fronteira energética. Então, ele está saindo daquele excesso de auxílio material, obrigação de salvamento, tarefa
Ele está saindo dali, indo dizendo o quê? Olha, se você tem esse teu comportamento exagerado, desse auxílio exagerado, porque você está encobrindo, na verdade, uma sensação íntima de inferioridade, ele está saindo dessa materialidade para dizer que estes comportamentos, esses pensamentos, acabam por te levar por uma falta de limite de proteção energética. Limites são pré-requisitos para demarcar as nossas fronteiras energéticas. Então, eu vou demarcar, primeiramente, essa fronteira através da materialidade. Eu vou verbalizar ou eu vou agir através das minhas atitudes, do meu comportamento, quais são os meus limites, das minhas tarefas em relação a esse trabalho de auxílio, de mediunidade, para aí sim, essa forma de atuar, de viver nesse mundo material, é que vai criar essas fronteiras energéticas, para que o meu campo magnético não fique fragilizado, para que o meu corpo físico não se ressinta daquilo que eu estou encampando no meu campo astral, no meu corpo astral, no meu corpo emocional, no meu corpo mental. A ausência de limites na mediunidade, veja, esse livro fala Aprendendo a Lidar com a Sua Mediunidade. Esse livro é para médiums. Nós estamos estudando a nossa mediunidade, nós estamos aqui aprimorando a nossa tarefa, o nosso labor mediúnico. Então, está indo aqui para um campo, não estamos aqui falando que não é para ajudar, que não é para ter caridade, que não é para trabalharmos no auxílio e no amparo dos nossos irmãos. Não vamos aqui, não é 8 ou 80. Não, aqui nós estamos nos conhecendo. Ele está aqui tentando arrancar a máscara. Ele está aqui tentando arrancar o nosso véu, para que nós não nos escondemos num esforço e num sacrifício exagerado, quando isso não é nossa tarefa. E eu estou fazendo isso para esconder um outro vazio que eu sinto. Aqui ele falando da questão do sentimento de inferioridade. Que o médium vai lá fazer o trabalho, ajudar o outro, está lá para fora querendo salvar o outro do mundo, quando não está conseguindo olhar para si e salvar-se de si mesmo. É isso. Então, ele está falando assim que quando o médium ele tem uma ausência de limites, ele cria fendas, brechas, onde vão penetrar miasmas e outras contaminações. Então, precisamos dizer sim e precisamos dizer não. Pois não podemos permitir que os outros nos controlem ou nos desrespeitem. Não podemos ser responsáveis pelos desatinos dos adultos infantilizados e inseguros. Nós não podemos ser super protetores, carregar esses adultos nos nossos ombros. Mas isso não significa que não vamos amá-los, que não vamos respeitá-los, que não vamos ter afeto, que não vamos ter carinho, porque nós vamos levar esses adultos inseguros, infantilizados, para o nosso coração. A mediunidade é um portal esplêndido. É um portal esplêndido. E essa filosofia, essa doutrina espírita, ela é maravilhosa para nos trazer esse conhecimento. E nós que temos essa possibilidade de abrir esse portal, podemos sim auxiliar e ajudar e amparar muitos e muitos irmãos e muitas pessoas. E isso é uma tarefa maravilhosa. Mas vamos sempre, primeiramente, estudarmos a nós, conhecermos a nós, arrancarmos de nós esses sentimentos de inferioridade, esse desconhecer de nós mesmos. Vamos salvar, buscar a salvar nós mesmos, para quando nós estarmos autênticos, quando nós estarmos verdadeiros, aí sim nós estendermos a mão para o outro, porque ali nós estaremos realmente fazendo a nossa tarefa primordial.